Olá, pessoal! Eu sou Volney Denardi, estou de volta para mais um vídeo a respeito do preâmbulo da petição inicial, como eu mencionei no vídeo anterior. E hoje, a respeito desse preâmbulo, eu vou falar um pouquinho sobre o nome da ação que está sendo proposta. Então, é praxe, no preâmbulo da petição inicial, fazermos a indicação do nome da ação ou do procedimento que está sendo utilizado. Isso, muitas vezes, é um terror, principalmente para quem está iniciando a advocacia. E o intuito deste vídeo é dar algumas dicas de como se fazer a indicação correta da ação que está sendo proposta. Embora não haja lá no artigo 319 do Código de Processo Civil a exigência da indicação do nome ou do procedimento a ser adotado como requisito da petição inicial, essa nominação ela passa a ser importante até para o momento de você fazer a classificação do processo ao distribuir a sua petição inicial e, obviamente, na prova da OAB é de extrema relevância que você faça a indicação correta da ação que está sendo proposta, fundamentalmente se for uma ação de procedimento especial. Então, embora não haja lá no artigo 319 a exigência do nome da ação como requisito, nós vamos trabalhar aqui com algumas ideias de como você deve nominar a sua ação, que vai constar lá no preâmbulo. A primeira e mais importante dica a respeito do nome da petição inicial está no fato de que o nome está vinculado diretamente ao pedido que você vai formular na sua petição inicial. Então, você sabendo que você vai pedir na sua petição inicial, você já tem o principal indicativo para nominar a sua ação. A segunda dica é você verificar se você está propondo uma ação de conhecimento ou uma ação de execução. Concluindo ser uma ação de conhecimento, em seguida você vai verificar se a ação de conhecimento que você está propondo é uma ação de conhecimento que siga algum procedimento especial ou se é uma ação de conhecimento que vai seguir o procedimento comum. A análise dos procedimentos especiais, ela deve ser feita da seguinte maneira. Primeiro, você vai verificar se a ação que você está propondo está prevista em alguma legislação extravagante. Então, por exemplo, se você está propondo uma ação com o intuito de despejar o réu de um determinado imóvel, você vai dar a essa ação o nome de ação de despejo por conta do que estabelece a lei do inquilinato, que é a Lei 8.245. Se você está ingressando com uma ação de alimentos, você vai utilizar aquele procedimento especial da Lei 5.478. Você vai dar o nome que está estabelecido lá na lei, ação de alimentos. Se você, no entanto, não encontrar na legislação especial uma ação específica para aquela hipótese concreta diante da qual você se depara, você vai ter que passar a analisar aqueles procedimentos especiais que estão lá no artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil. Então lá você vai encontrar várias ações de procedimentos especiais, começando com ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ação de demarcação e divisão de terras particulares, as ações possessórias, embargos de terceiro, ação monitória, inventário e partilha, as ações de família, divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, regulamentação de visitas, filiação, as ações de investigação de paternidade, tudo você vai encontrar nessa parte especial do Código de Processo Civil. Vejam, os procedimentos especiais, eles tratam de conflitos específicos, de situações particulares. Então, por exemplo, ação de consignação em pagamento. Quando que eu vou utilizar a ação de consignação em pagamento? De um modo assim, muito amplo, nós podemos dizer que aquele devedor que pretende efetuar o pagamento, ou que pretende se liberar de uma obrigação de pagar uma quantia ou de entregar uma certa coisa e não consegue,
ele pode utilizar a ação de consignação em pagamento para fazê-lo. É para isso apenas que serve a ação de consignação em pagamento. A ação de exigir contas. Aquele que tem a obrigação de prestar contas. Se ele não o fizer, aquele que tem o direito de exigir as contas, por exemplo, do mandatário, ele poderá ingressar com a ação de exigir contas. E aquelas ações tradicionais que são intuitivas, não é? Ação de divórcio, ação de separação, ação de reconhecimento, de extinção de união estável, ação de investigação de paternidade, são ações todas que estão previstas nos procedimentos especiais e que a maioria delas você acaba por descobrir se é a ação adequada por intuição. E aí basta você analisar no Código de Processo Civil, não é, se ela de fato se ajusta perfeitamente para aquele litígio que você está levando à apreciação do Poder Judiciário, para poder então utilizar esse procedimento específico. Mas vamos supor que aquele litígio específico perante o qual você se depara não encontre abrigo em uma das hipóteses lá dos procedimentos especiais que estão a partir do artigo 539. Aí, por um critério de exclusão, você vai ter que ingressar com a sua ação pelo procedimento comum. Muito bem, por esse critério de exclusão ou de eliminação, você chegou à conclusão que a ação que você deve propor será uma ação pelo procedimento comum. Mesmo nessa hipótese de utilizar o procedimento comum, há uma prática, não é? Há uma praxe forense no sentido de dar nome a essas ações. E aí a relevância daquela primeira dica que eu passei aqui, no sentido de que o nome da ação tem a ver com o pedido que está sendo formulado naquela ação. Então, se criou na prática vários nomes para as várias espécies de ações, sempre tendo em vista o pedido que está sendo formulado. Aliás, o próprio Código de Processo Civil, ele faz algumas indicações, ainda que en passant, de alguns nomes que podem ser utilizados, mesmo que você tenha que adotar o procedimento comum. Então, por exemplo, lá no artigo 19 do Código de Processo Civil, quando você for fazer uma ação de procedimento comum com pedido declaratório, você poderá utilizar aquela nomenclatura que consta lá nos incisos 1º e 2º do Código de Processo Civil para a sua ação. Então, o próprio Código ele dá algumas indicações de como você deve nominar a sua ação. Mas o que é importante sempre ter em mente que o nome sempre tem a ver, tem pertinência com o pedido que você está formulando. Se você eventualmente for requerer na sua ação ou for formular um pedido de cumprimento de obrigação de fazer, que seja imposta ao réu uma obrigação de fazer, você pode dar um nome na sua ação. Ação de obrigação de fazer pelo procedimento comum. Se for uma ação em que você vai pedir que o juiz imponha ao réu uma obrigação de entregar certa coisa. Ação de obrigação de entregar coisa pelo procedimento comum. Então, vejam que aí fica mais fácil, você tendo essa ideia ou essa concepção de que o nome da sua ação está vinculado ao pedido, fica mais fácil de você dar o nome correto. Então, resumindo, se você ingressar com uma ação de procedimento especial, o nome está lá no Código ou está na lei extravagante. Ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas, ação de alimentos, ação de divórcio, ação de separação. Está tudo previsto lá no Código e é esse nome que você vai utilizar. Se você tiver que utilizar o procedimento comum, a maneira mais fácil de você acertar em relação ao nome é fazer a indicação tendo em vista o pedido que você está formulando. Na prática, se você estiver ingressando com uma ação de procedimento comum e você não der o nome por uma dúvida que eventualmente você tenha, e você, por exemplo, ingressou com uma ação de resolução de contrato,
e você der o nome à sua ação, ação de procedimento comum, o juiz, evidentemente, que não vai indeferir a sua petição inicial por conta disso. Mas tenha cuidado na prova da OAB, que se você não indicar corretamente o nome da ação que você está propondo, principalmente se tratar de uma ação de procedimento especial, você terá problemas na sua prova prática. Como há muitas dúvidas a respeito do nome que eu vou dar à minha ação, principalmente naquelas hipóteses de procedimento comum, eu vou deixar aqui na descrição algumas sugestões, tendo em vista sempre aquela ideia. O nome da ação está vinculado ao pedido que está sendo formulado. É claro que essa lista, esse rol, não é exaustivo, é apenas uma sugestão, tendo em vista aquela dica que eu dei logo no início, no sentido de que o nome está diretamente vinculado ao pedido. Bem, pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, inscrevam-se no meu canal do YouTube, me acompanhem nas redes sociais e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas interessadas pelo conteúdo possam dele usufruir. Um grande abraço a todos.